Olá, boa noite para você. O Jornal da Guará desta quarta-feira já está no ar e hoje vamos mostrar que o Maranhão bateu mais um recorde no número de mortes no mesmo dia pelo novo coronavírus. Mesmo diante desse cenário que ainda é grave, as pessoas continuam saindo para as ruas. Após o fim do bloqueio total, a impressão é que tudo voltou ao normal. A gente repete o que a gente vem efetivamente aprendendo nos nossos lares. Tanto que as famílias vão para a praia, né? As crianças não estão lá sozinhas. Para evitar filas e aglomerações na pandemia do coronavírus, consumidores agora podem pagar contas de energia por delivery. O Conselho Regional de Educação Física apresenta cartilha de medidas sanitárias para a retomada das atividades. E ainda, o São João do Maranhão foi incluído no auxílio emergencial de apoio à cultura. Ontem, o Maranhão bateu mais um recorde no número de mortes no mesmo dia. Foram 36 óbitos no estado. Essa marca negativa é registrada dias depois do fim do bloqueio total, o que reforça a tese de que a luta contra o coronavírus ainda está longe de terminar. Vamos aqui aos números divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, em que apontam casos confirmados 1.026, número de suspeitos, 26.145. Número de casos recuperados são 6.664. O número de mortes já chega a 853 mortes. O número de casos descartados são 17.601. São Luís e Imperatriz são as cidades com o maior número de casos de novos registros dessa doença. Olha só, São Luís com 297 novos casos, totalizando 8.353. Imperatriz, região sul do Maranhão, 104 novos casos, com um total de 1.610 registrados. Bom, e uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, apontou o Maranhão como o segundo estado que menos cumpre as medidas de isolamento social. Mesmo com o crescimento dos números da pandemia, as principais avenidas da capital seguem lotadas. Mas por que as pessoas se arriscam dessa forma? Essa é uma pergunta que até mesmo os especialistas em comportamento humano possuem dificuldade em responder. Que o isolamento social não é uma tarefa fácil, isso todo mundo sabe. Mas o que leva algumas pessoas a acharem que podem burlar as regras? Fugir para uma praia, encontrar amigos. Esta psicóloga explica tais motivações. Não há uma consequência, como há uma consequência clara em outros países. Então, os ingleses, os espanhóis, os italianos não saem de casa para evitar a consequência. Então, a certeza da impunidade, gera essa tranquilidade de se ater a comportamentos que definem, muito mais um comportamento egoístico do meu desejo imediato, mesmo que isso me prejudique, do que pensar na coletividade. Essa tentativa de achar que está enganando alguém, falta de empatia e até de responsabilidade, muitas vezes é compensada por um discurso crítico a quem burla as regras, muitas vezes feito por quem também não está cumprindo o isolamento social. Uma atitude muito comum que chamou a atenção da professora universitária e atriz Cássia Pires. No início dessa semana eu me deparei aqui pensando, sobre o final de semana com tantas publicações de pessoas fazendo selfie no pôr do sol e reclamando da aglomeração na litorânea, reclamando da aglomeração na Rua Grande, mas também essa pessoa estava lá tirando foto. O que me faz concluir que eu não vejo diferença nenhuma entre essa pessoa que está reclamando no mesmo local em que as outras estão, Eu sei que é um momento que todo mundo está com saudade da natureza, eu também tô, mas se a gente não colaborar e não fizer a nossa parte, a gente vai demorar muito mais a sair desse isolamento. Além de que as consequências desse nosso ato egoísta e impensado também acarretará em muitas dores para muitas famílias. Vamos tentar pensar no coletivo, gente. Fique em casa se possível.
São práticas transgressoras culturalmente convencionadas pela sociedade, por meio do famoso jeitinho brasileiro de fazer o que é errado como se certo fosse. A gente repete o que a gente vem efetivamente aprendendo nos nossos lares. Tanto que as famílias vão para a praia, né? As crianças não estão lá sozinhas, elas estão em família. Então, desde o exemplo diário até o nosso exemplo sociocultural, ele diz respeito a essa dificuldade, efetivamente, de se conviver com regras e de se entender como ter jogo de cintura e ser simpático, a possibilidade de burlar normas. E aí nós estamos vendo o quanto esse comportamento não protege a coletividade nem a civilidade. E essa pandemia do coronavírus alterou a rotina das pessoas. O isolamento social mudou a forma de resolver coisas do cotidiano, como o pagamento de contas. Aqui no Maranhão, os moradores que precisam pagar a energia agora podem quitar o débito por delivery, mais uma alternativa para não precisar sair de casa. Bom dia. Olá, bom dia. Seu Juvencio, por gentileza? Pois não. Seu Juvencio é um dos primeiros clientes a receber em casa o serviço de delivery para pagamento da conta de luz. E é tudo assim, rapidinho. Passou o cartão e pronto. Idoso, ele é do grupo considerado de risco para o coronavírus. Para pagar contas como esta, tinha que ir até a lotérica. Agora só precisou usar o telefone. Nós estamos num período muito difícil, né, que é a pandemia. E em função disso, as empresas se reciclaram, se renovaram e criaram uma modalidade de pagamento muito boa, né? No meu caso, eu liguei pelo 0800 e estou sendo atendido nesse momento. Os testes do serviço de delivery começaram hoje. Podem ser feitos pagamentos de contas do mês ou negociar débitos antigos, tudo via cartão. O sistema não inclui pagamento em dinheiro. É importante para a segurança do cliente, inclusive a segurança sanitária. Se tratando da segurança na questão sanitária, né? Tem que ver, observar bem se o agente está portando luva, máscara, né? Se ele tem álcool gel, manter uma certa distância do cliente. E para o cliente saber se realmente aquele colaborador é da empresa Equatorial Energia, ele deve observar bem o uniforme do colaborador, prestar atenção na logomarca da Equatorial Energia e principalmente o crachá, munido de foto e da sua matrícula. Esta modalidade de pagamento é uma estratégia da Equatorial para ajudar os consumidores a ficarem em dias sem precisar sair de casa. Uma contribuição para incentivar o distanciamento social. É preciso agendar o atendimento pelo 0800 025 0116. Onde o cliente previamente faz um agendamento e em até 48 horas ele recebe a visita do nosso agente de relacionamento e pode parcelar as suas contas no débito ou no crédito. O serviço aceita cartões de várias bandeiras, inclusive o do Bolsa Família. Os clientes podem pagar no débito e também, na modalidade débito, usarem o cartão do auxílio emergencial, o cartão do Bolsa Família e, a partir de 2 faturas em aberto, parcelar em até 12 vezes nas principais bandeiras de cartão disponível. Nesta fase de teste, só está funcionando em alguns bairros da região do Calhau, Coama, São Francisco, Turu e Vinhais. Nós fizemos uma pesquisa e observamos que os moradores desses bairros, né, identificados nesse primeiro momento, tinham o hábito de pagarem as suas contas nas casas lotéricas e que durante essa pandemia, né, deixaram de pagar, deixaram de ir, né, provavelmente preocupados em ser expostos à contaminação. Por isso nós inicialmente, né, estamos implantando esse piloto nesses bairros e à medida que o cliente confie, goste da ferramenta, nós iremos expandir para todo o Maranhão. O serviço de delivery não tem taxa adicional, é gratuito. Comodidade para quem recebe os agentes e uma responsabilidade para eles, que levam facilidade. A gente indo até o cliente, né, e tendo todos os cuidados, a gente vai estar impedindo que o mesmo saia de casa e fique em aglomerações de fila de bancos, lotéricos, para estar efetuando o pagamento de faturas, no caso,
em específico da Equatorial Energia. E olha só, pessoal, nesse momento difícil, o que mais a gente precisa é encontrar um jeito de gastar menos. Por isso, vou falar da Tarifa Social Baixa Renda, que é um programa que dá desconto de até 65% na conta de energia. E com a nova medida provisória do governo, o desconto chega a 100% para o consumo de até 220 kWh mês. Atenção, esse desconto de 100% só vale entre 1º de abril e 30 de junho. Valores de impostos, taxas e parcelamentos vão ser cobrados normalmente. Então, a hora de se cadastrar é agora. Para fazer isso, não precisa nem sair de casa, nem ser titular da conta. Se você tem o NIS, Bolsa Família ou BPC válidos, basta acessar o site equatorialenergia.com.br ou falar com a Clara pelo WhatsApp no número 98 255 0116. Também dá para se cadastrar na Central 116. Se sua conta já é cadastrada, então nem precisa se preocupar. Automaticamente você já terá o benefício sem precisar fazer nada. Tarifa Social Baixa Renda é menos tarifa, é mais social, é Equatorial Maranhão. E no próximo bloco, a gente fala aqui do São João do Maranhão, que foi incluído no projeto de ajuda emergencial à cultura. Um instante só. De volta, e uma policial militar do Maranhão, do município de Imperatriz, postou na internet um vídeo onde denuncia ameaças e assédio sexual por parte dos superiores. As informações com o repórter Jairo Martins. A policial militar Tatiane de Lima Alves, do 3º Batalhão de Polícia Militar de Imperatriz, gravou um vídeo alegando ser vítima de assédio sexual e também de abuso de autoridade dentro da corporação. Vamos conferir um trecho do vídeo. O antigo comandante do esquadrão falou para mim o seguinte, que enquanto ele fosse comandante do esquadrão Águia, eu não voltava pro esquadrão, porque eu sofri assédio sexual, entendeu? E eu não cedi para ele. O que acontece? Passou? Passou. Em um outro vídeo, a policial aparece imprimindo documentos e alegando que vai formalizar a denúncia junto à justiça. Tô aqui novamente, tô mostrando para vocês. Ó, tô imprimindo. Cada papelzinho eu tô imprimindo para eu levar pro meu advogado. Porque eu vou entrar com ação contra o Estado do abuso de autoridade que eu sofri durante esses anos. E eu não desejo isso para policial nenhum. Não desejo para ninguém. Não é nem policial, não desejo para ninguém. Jairo Martins, para o Jornal da Guará. Bom, a nossa produção entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar e fomos informados que a Polícia Militar do Maranhão abrirá processo administrativo para apurar esta denúncia. E hoje foi entregue um trecho de 2.000 metros quadrados que estava interditado na rodoviária de São Luís. A interdição nesta área de 200 metros quadrados do terminal rodoviário pela Defesa Civil durou cerca de 1 ano. O telhado tinha problemas que deixavam em risco quem passava por aqui. O prazo para concluir os reparos era de 6 meses, mas tudo foi resolvido em menos tempo. Agora, outro trecho da área de embarque e desembarque ganhou atenção. Estamos adiantados um mês e esse mês nós já avançamos para a parte de lá, que a gente vai fazer todo o telhado, né? Só que a gente vai fazer paulatinamente para que a gente não tenha problema com os nossos passageiros. A rodoviária vai ter também banheiros novos. Os antigos foram derrubados. A administração tem planos de outras modificações. Sala conceito, sala VIP, sala para PNE. A pandemia afastou passageiros e reduziu a circulação de ônibus, mas quem passa por aqui tem que obedecer o protocolo de prevenção. A gente já colocou nas cadeiras um informativo para que não sente naquele lugar, para que tenha uma certa distância entre os bancos. Quando a pessoa vai embarcar, a gente higieniza as mãos deles, então já passa com essa parte de higienização, entre outros, né? Porque a gente tem que entender que o mundo pós-pandemia é outro. O plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que destina recursos emergenciais para o setor da cultura. Segundo o relatório, serão destinados 3 bilhões de reais aos estados e municípios.
Uma emenda ao texto final incluiu ainda o São João do Maranhão para receber a ajuda emergencial. Junho chegando e o cheirinho das comidas típicas de São João era para invadir os sentidos. As toadas ouvidas em todos os cantos da cidade, mas a pandemia parou tudo. No Maranhão, os tradicionais festejos foram suspensos. Um dos maiores símbolos da cultura popular, o Bumba Meu Boi, atraía turistas e movimentava a cultura. A pausa impactou diretamente na vida dos produtores culturais. São muitas famílias que dependem exclusivamente da renda cultural e agora esperam o fim dos trâmites de um projeto de lei que concede o auxílio emergencial para o setor. O texto foi aprovado na Câmara Federal, segue para o Senado e prevê o pagamento de 3 parcelas no valor de R$ 600 aos artistas, produtores, técnicos e professores de escolas de artes. Ainda no projeto, há previsão para a liberação de recursos, que variam entre R$ 3.000 a R$ 10.000 para a manutenção de espaços artísticos. Em contrapartida, as atividades continuariam, mas por meio de transmissões virtuais. Os recursos, no valor de R$ 3 bilhões devem ser repassados da União para os estados, municípios e Distrito Federal. O São João do Maranhão, que reúne diversos segmentos culturais, como tambor de crioula, cacuriá, quadrilhas, também foi incluído no texto para receber ajuda emergencial. Uma importante vitória que garante uma renda mínima a todo trabalhador e trabalhadora da cultura no valor de pelo menos R$ 600. E também um subsídio para as entidades, para os espaços culturais, no valor que varia de R$ 3 a R$ 10.000 por mês, além de também crédito subsidiado e suspensão de tributos e outros benefícios. Uma vitória fundamental. O Glaubert, que é vice-presidente do Boi Encanto São Cristóvão, lembra que era um momento de preparativos para as apresentações, mas a pandemia prejudicou a programação e a renda de todos que trabalham com a produção cultural. Acabou afetando uma grande cadeia, de pessoas terceirizadas que fazem nossos trabalhos, bordadeiras, costureiras, o coreógrafo, o tanto que impactou nas nossas atividades, os nossos batizados que já estariam programados agora a partir desse próximo fim de semana, os itinerantes, que era uma forma de interagir, de integrar vários grupos de Bumba Boi. Então tudo isso foi afetado, por causa desse Covid-19. A Covid-19 tem batido recordes não só aqui no Maranhão, como no Brasil inteiro. Já somos o segundo país em número de casos da doença. Só estamos atrás dos Estados Unidos. E mesmo nessa batalha, o foco da classe política, tanto daqui como lá em Brasília, parece ser a disputa eleitoral. Esse é o assunto para o comentário de Esaú Rômulo. A operação da Polícia Federal deflagrada na manhã dessa quarta-feira, dia 27, coloca alguns pontos bastante importantes no debate nacional. E, infelizmente, pontos que destoam da principal questão que o país enfrenta ou deveria enfrentar, que é a pandemia do coronavírus. Trata-se nada mais nada menos de uma articulação digital, do que está se chamando de milícia digital, em torno do núcleo mais próximo da presidência da República. O que isso significa na prática? Isso significa que há aí um movimento muito articulado dentro das redes sociais de ataques sistemáticos contra as instituições, sejam elas do legislativo ou mesmo do judiciário. Essa ânsia tão grande para o fechamento dessas instituições, ela tem um viés autoritário, extremamente ditatorial e que em diversos momentos foi chancelado pelo próprio presidente da República. Na prática, o STF foi atrás de deputados bolsonaristas, empresários e mesmo outros atores que estão muito sintonizados com um discurso de extrema-direita que tem vigorado no país de forma institucionalizada desde janeiro de 2019 para cá. A questão que se põe agora é qual o nível de conflito que a democracia brasileira aguenta, qual o ponto de saturação entre essa corda esticada, de um lado o Palácio do Planalto, o Executivo Nacional,
de outro lado, o STF, o Judiciário brasileiro. No próximo bloco, vamos mostrar aqui que o Conselho Regional de Educação Física apresenta uma cartilha de medidas sanitárias para a retomada das atividades nas academias. A tábua de marés para amanhã, dia 28 de maio, começa com a baixa-mar às 3h41, com 1,3 metros. Às 10h37, a pré-mar, com 5,3 metros. À tarde, às 5h15, acontece a baixa-mar, 0,8 metros. E encerrando o dia, às 11h24 da noite, 4,8 metros com a pré-mar. Termina logo mais às 23 horas e 59 minutos as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O estudante deve acessar a página enem.inep.gov.br. Feita a inscrição, o pagamento do boleto no valor de R$ 85,00 só pode ser feito até amanhã. Quem solicitou a isenção de taxa de inscrição precisa se inscrever, assim como os demais participantes. Em relação à data das provas, que foram adiadas por causa da pandemia do novo coronavírus, no fim de junho, será feita uma enquete com os estudantes inscritos na página do participante. As datas do exame serão definidas após a consulta. As academias de ginásticas já preparam a volta ao funcionamento das atividades após o fim do bloqueio total e a abertura gradual do comércio. Inclusive, uma cartilha já foi desenvolvida pelo Conselho Regional de Educação Física. Com a possibilidade de reabertura gradual das atividades durante a pandemia, o Conselho Regional de Educação Física já produziu uma cartilha sobre os procedimentos que devem ser adotados por academias, centros de treinamentos e outras atividades relacionadas para a volta segura dos alunos e dos profissionais aos treinos. Nós damos essa orientação até para que os próprios órgãos tenham já pré-regras, vamos dizer assim, de condutas nesses ambientes que eles não estão no dia a dia. Enquanto as academias não voltam a funcionar, aos profissionais de educação física restam duas opções: ou dar as aulas virtual ou então na casa dos alunos. A gente faz o que é a utilização de máscara, eu já utilizo a luva, como eu vou manusear e dividir o material com ele. Final de cada aula eu descarto a luva, eu trago o meu álcool em gel, tanto em gel quanto líquido, para a higienização das mãos, assim como também do material do meu aluno, se ele não esquecer o álcool em gel, por exemplo. Essa forma controlada de trabalho é que está sendo apresentada para as autoridades locais. Até o momento não há uma data exata para a reabertura das academias no Maranhão, mas as discussões sobre a retomada dessa atividade já estão bem adiantadas. Hoje já teve uma reunião com o secretário Simplício, ele teve a oportunidade de ouvir. Semana que vem nós vamos ter outra com o secretário de Esportes Municipal. São várias as palestras que eu estou dando, orientando, mostrando essa cartilha de recomendação para que a sociedade saiba e os profissionais saibam que a atividade física ela é necessária, ela promove a saúde. Alunos e principalmente os profissionais estão ansiosos para que as academias voltem a funcionar. Lógico, com os devidos cuidados. A gente tem que primeiro pensar nos riscos que a gente pode trazer, não só para a gente, como também para as nossas pessoas que têm dentro das nossas casas, que a gente tem um contato. Olha, por hoje a gente encerra a nossa edição do Jornal da Guará. Para você, uma excelente noite e, se puder, você, por gentileza, fique em casa. Mas antes de encerrar, a gente tem aqui uma informação, não é isso? Uma informação sobre a nossa rádio, a Rádio Guará. A gente vai falar sobre o início de uma campanha de marketing que está se espalhando aí desse novo projeto, que está espalhado pela cidade, mostrando a nova rádio, que é a Rádio Guará. Bom, existem vários outdoors espalhados pela cidade, mostrando o trabalho e esse trabalho da Guará formatando com um formato interessante. Basta você apontar a câmera de seu celular, a câmera de seu celular para o QR Code da propaganda, que vai cair direto
no portal Guará. E você pode ouvir a programação da rádio. Falando em acessar o portal e ouvir a rádio, ela dispõe de uma forma que você pode ouvir a rádio e acessar seus outros aplicativos, tudo ao mesmo tempo. Quer saber se divertir em seu carro e utilizando conexão via Bluetooth? Aí fica melhor ainda. Pode ouvir todos os programas da grade aqui da Rádio Guará. Anote aí, a rádio já tem um canal de WhatsApp, pode garantir comunicação direta com os locutores e radialistas. É o 991008186. Uma ótima noite para você. Até amanhã.